Você está cansado de publicidade na internet? Você tá cansado de ver propaganda? Tá cansado de ver anúncio? Vamos falar um pouquinho aqui desse vídeo aqui que eu vi da Yumi, que fala um pouquinho sobre isso daqui, que é brabo. Se liga. Momento que a gente passou a odiar a publicidade. Gente, eu tenho tanta coisa pra falar sobre isso. Oi, meu nome é Carol e eu faço parte da equipe de agenciamento aqui da Lume. A gente trabalha diretamente com criadores de conteúdo e com a contratação de publicidade. O que a Lele Bournier fala no vídeo é sobre como as pessoas, principalmente aqui no TikTok, não aceitam bem as publicidades que são trazidas pelos criadores de conteúdo. Não tem o mesmo sucesso o conteúdo quando é uma publicidade do que quando é orgânico. E aí, meu primeiro ponto é que a publicidade, por si só, é sempre um momento de interrupção no entretenimento do usuário. Desde os primórdios. Só pra falar pra quem não sabe, a diferença de orgânico, o que a gente considera como orgânico, e publicidade é o seguinte. Publicidade é uma coisa que eu paro e falo assim, olá, compre produtos da Growth. Growth, use o cupom Genética, que você vai ficar creatina boa, vai te deixar mais forte. Use o Raze, use não sei o quê. Sabe, isso é uma propaganda parada, né? Agora, uma propaganda mais orgânica, eu falei assim, pô, cara, eu tava na Amazon esses dias, e aí eu comprei esse G-Shock aqui, muito bom, pô, reloginho bom, resistente, bonito, tenho usado pra diversos looks, gostei muito dele. Então esse aqui é um conteúdo mais orgânico, e aí tem um conteúdo que ele é um pouquinho mais forçado. Então isso daí é o significado da palavra orgânico, pra quem não sabe. Quando a gente escutava publicidade no rádio, era assim, você tava lá escutando a sua música, e aí, pá, entra uma publicidade pra te falar sobre um produto ou um serviço que você normalmente não precisa ou não sabe que existe. E por si só, isso já gera um desconforto, e é por isso que o mercado de marketing precisa de pessoas criativas para que esse momento de interrupção seja recebido de forma suave e, em vez de gerar um sentimento ruim, gere uma vontade de compra. Só que a verdade, gente, é que no momento de mercado que a gente está inserido hoje, a gente tá vivendo uma crise da publicidade. O primeiro ponto é que, infelizmente, muitas marcas ainda olham para a publicidade na internet como elas olhavam para a publicidade em outros canais. E aí elas focam muito na apresentação do produto. E quando você está fazendo publicidade dentro de uma rede social que o próprio usuário controla, esse não pode ser o foco. O foco tem que ser no público. Se você está interrompendo o momento de entretenimento daquele usuário que controla o que ele assiste, você precisa fazer com que ele receba algo em troca. Então, ele precisa se divertir, ele precisa se entreter, ele precisa aprender alguma coisa nova. A publicidade, ela deveria ser focada no usuário e não no produto. Ah, Carol, mas é pra vender. Sim, gente, é pra vender. Só que se você quer vender na internet, você precisa entender que não dá pra forçar as pessoas a consumirem da maneira que você quer. Elas consomem da maneira que elas querem. E foi justamente isso que fez com que os criadores de conteúdo se tornassem assets tão poderosos na publicidade. Exato. Porque eles eram pessoas nativas daquelas redes que comunicavam diretamente pro seu público da maneira que as pessoas estão acostumadas a consumir. Só que aí as marcas esqueceram disso e começaram a fazer briefings engessados, com 50 publicidades exatamente iguais para criadores de conteúdo diferentes. E aí isso acaba com a mágica do creator falando para o seu próprio público, porque se você vai controlar a forma, o que ele fala, quando ele fala, e se você manda a mesma coisa para 10 creators fazerem a mesma publicidade, fica chato. Cara, isso daqui é um fato que eu sinto que a galera tá tendo uma estafa de publicidade. E é a primeira coisa que vocês precisam entender aqui. Eu já vi a galera que costuma falar assim, pô, eu pago o YouTube Premium, mas eu entro no conteúdo do influenciador, tem publicidade, que merda. Eu vou parar de seguir o canal. Cara, as coisas existem por causa de dinheiro, né? Então assim, não existe como um criador de conteúdo, um conteúdo que você consome hoje existir sem dinheiro. E o dinheiro da publicidade, ele é fundamental. Ponto. Então, o que às vezes você reclama do cara tá fazendo um insert, ele é 1 minuto ali, 2, que paga as contas daquele conteúdo que você vai ver o resto do mês de graça, entre aspas. Porque existe um custo para manter a publicidade, um canal no YouTube, para um criador de conteúdo. Nem todo criador de conteúdo ele é milionário por natureza e tal. Então, assim, as contas são pagas por marcas, né? Hoje, graças a Growth, graças a Insider, graças a Food Fanatics, graças a mercado Bitcoin, cara, eu posso sobreviver de fazer conteúdo. Senão não existiria o conteúdo, ponto. Mas óbvio que a gente tenta fazer isso de um jeito orgânico, a gente tenta fazer isso de um jeito natural, a gente tenta fazer algo que seja rápido, breve, que não dure muito tempo.
e que seja ali uma mensagenzinha pra gente poder seguir. O problema é que hoje a gente tem uma questão muito grande, que são algumas, tá? A primeira delas é que por conta da cultura da atenção e por conta dos modelos do Meta, do YouTube, do TikTok, muitas marcas elas estão apostando numa publicidade de awareness que ela é muito agressiva. E o que é awareness? É você chamar a atenção pela repetição. Então, repete muitas vezes ao ponto de você não conseguir mais ignorar de tantas vezes que você viu, ao ponto de você já encher o saco de estar assistindo aquilo. Você não aguento mais assistir essa propaganda, não aguento mais assistir isso daqui ou ouvir isso daqui, porque é 10, 20 vezes no mesmo dia. E uma parada que acontece muito é a questão de que antes, tentar achar um jeito de explicar isso daqui, existia um valor maior na publicidade, né? Existia um CPM maior. Agora, cara, é um bagulho bizarro, assim, de como tem um CPM, ele diminuiu muito o valor, ou seja, tá mais desvalorizado, e aí as coisas precisaram aumentar o número de recorrência, de vezes que acontecem pra pagar mais, ou pra poder ganhar dinheiro. Então isso tornou a indústria meio maluca. E aí eu vou falar da parte do influenciador, que ela é bizarra, assim. Gente, é uma treta fazer anúncio. É uma treta. É uma treta trabalhar com marca. São poucas as marcas que são tão liberais comigo como é hoje Food Fanatics, como é Growth, que libera que a gente faça do jeitinho que a gente gosta, que faça um conteúdo orgânico, que faça um conteúdo que tenha a ver com a comunidade. Eu fiz uma campanha de um produto, de um shampoo para cabelo, há uns 2 anos atrás, em 2023, foi uma das piores campanhas que eu já fiz na minha vida, assim. E assim, é um bagulho de maluco. Fui chamado pela agência, fui na agência de publicidade no meio das minhas férias. No meio das minhas férias, conversei, me explicaram o que ia acontecer, papapá, e falaram, não, queremos que você faça isso do seu jeitinho, que seja orgânico, que seja algo que converse com a sua comunidade, que você já fala de coisas de cabelo, de dica de cabelo, de cuidado pessoal. A gente quer que você faça, e aí cite nosso produto. Eu falei, pô, vai ser uma baba fazer isso, né? Irmão, os caras mandaram pra mim um PDF, assim, juro por Deus, eu tive que ficar, pra cada anúncio, assim, era 1 minuto e meio, 2, só pra explicar o que era o produto, e eu não podia pular. E o comercial, e cada inset era revisado pelo marketing da empresa, e pelo financeiro, e pelo financeiro não, pelo jurídico, e pelo diretor, e pela agência de publicidade. Então isso passava por umas 5 mãos diferentes que não eram as minhas, e conclusão, ficou uma merda. Aí no meio da campanha a agência me ligou, né, falou assim, precisamos conversar, porque a campanha não tá entregando, estamos fazendo os vídeos não estão rendendo, o que tá acontecendo? Eu falei, cara, aí eu tive que falar, ser muito sincero, eu falei assim, bicho, desculpa, tá ruim, é muito ruim, eu não consigo fazer isso natural. Vocês me dão aqui uma lista de coisas que eu preciso falar, obrigatoriamente, não tem como tornar isso natural. Como é que eu vou explicar que isso é um produto de queda de cabelo, que funciona, só que eu tenho que falar que é um produto em 3 etapas, aí tem o tônico, aí tem o shampoo, aí o shampoo tem tal e tal e tal coisa, aí o tônico tem tal e tal coisa, aí o condicionador tem tal e tal coisa, e foi provado dermatologicamente, mas em tantos laboratórios, teve 40% de distância, que eu não sei o que, blá 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 blá. Cara, acabou, ficou uma merda. Então vai se tornando uma parada de que muitas agências também, elas perderam lugar, porque elas criavam publicidade, muito cara que criava publicidade também, ele criava publicidade pra TV. E quando ele criava publicidade na TV, ele tinha um roteiro lá, o briefing, tudo muito elaborado, certinho. Ele tinha os atores que faziam a publicidade, ele mandava os atores fazerem a publicidade, a galera repetia, dava os assets, né, os principais produtos de qualidade daquela marca, né, do que ele queria passar pro público. E a partir daí, o cara repetia e seguia. Só que o influenciador, ele tem a linguagem dele, mas os caras estão cagando. A galera tá cagando pra linguagem do influenciador. Então ele quer entrar, ele quer seu público, ele quer seu alcance, mas ele não quer ter essa linguagem. E aí hoje, felizmente, eu tenho marcas tipo a Manual, que é muito legal de trabalhar. Nossa, você consegue fazer umas coisas orgânicas, super legal, que é pensada, que é elaborada. Pô, em comparação com essa marca de shampoo de queda de cabelo aí, cara, porra, tá com a Manual, parece que eu dei um upgrade de 10 níveis, assim. Deus me livre trabalhar com essa marca de novo. Deus me livre, assim, tá trabalhando com Manual, pô, pra mim tá do caralho, entendeu? Porque pelo menos pra mim, eu consigo fazer a coisa muito mais do meu jeito, orgânico, natural, do jeito que eu sinto que eu tenho que falar, que eu não preciso repetir as coisas minuciosamente, posso fazer piada, posso fazer brincadeira. Pô, uma vez eu trabalhei com uma marca japonesa, que os caras viraram e falaram assim, a gente quer
que você fale do seu jeito, a gente quer desmistificar, não sei o que, de coisa pra homem, de cuidado pra homem, não sei o que lá, fazendo coisa não sei o que. Eu falei, cara, não sei se vocês querem muito isso. Não, queremos, tal. E aí, quando eu mandei o roteiro pra eles, a primeira coisa que veio é, não, mas é que a gente achou que tá muito a cara de vocês, precisa ser mais a nossa cara. Eu falei, tá vendo, é que vocês não querem tanto assim. Então, assim, existe hoje um problema muito grande, que as marcas, elas ainda não evoluíram pro papo. Porque, assim, acho que quem tá assistindo essa live, quem tá assistindo esse corte, sabe que a gente sempre trabalhou com recomendação de produtos. Eu sempre trabalhei isso desde 2012. Sempre recomendei roupa, produto de beleza, marca, perfume, um monte de coisa. E a gente trabalha muito com isso, né? Tanto que hoje eu faço isso, inclusive, sem ser patrocinado. Existem marcas que eu falo delas, não sei, nunca terem me patrocinado, né? A Key Design, por exemplo, é uma marca que, eu recomendo, nunca me patrocinou. Uma marca legal, tal, cara pra cacete, né? Mas uma marca bacana, uma marca legal. Falou, esse produto aqui é caro, mas ele é legal, tal. Existe um voto de confiança. E o problema é que a publicidade, ela quer se extrapolar disso, né? E a publicidade, ela vai tirando um pouco disso, assim. É um lugar muito delicado. E assim, não adianta, o Lucas falou assim, tem que meter uma cláusula. Não adianta você meter cláusula. Porque a gente já tentou fazer de tudo, cara. Cara, mesmo com cláusula, mesmo falando, mesmo não sei o quê. As marcas são muito teimosas. E mais do que as marcas, é a galera por trás das agências, né? E assim, é pior ainda, vou contar uma coisa mais triste ainda pra vocês. Tem muita marca que ela tem dinheiro pra gastar e o dinheiro pra ela é meio que... Como é que eu posso explicar? Assim, ela queima. Então assim, ela tem uma grana de mídia, aí a agência de publicidade que tá fazendo o trabalho pra marca fala, toma aqui 100 mil reais. Aí ela pega 50 mil reais e enfia no Google, pega 50 mil reais e enfia na Globo, pega 40 mil reais e enfia no Google, sobra 10 mil reais. Aí a marca fala, queria uns influenciadores. Beleza, quantos influenciadores eu consigo aqui com 10 mil reais? E joga, e às vezes não importa nem o alcance. Eu conheço gente que faz publicidade, que você vai ver número deles, assim, é número bizarro. Você vê, tipo assim, o cara ganhou 5 mil reais pra fazer um Reels. Você vai ver o Reels do cara, tem, sei lá, 1000 visualizações. Você fala, como, sabe? Ou 10 mil visualizações. Sei lá, 3 comentários. Você fala, cara, como é que... Caraca, o cara ganhou uma fortuna pra fazer isso. Porque tem uns números bem inflados, né? Por quê? Porque o cara tem uma relação com a agência, porque o cara tem um contato dentro da marca, e porque muitas agências botam, tipo, essas publics pra queimar, assim. Eu já tive nesse caso, assim, de... vocês não sabem como é revoltante, como é bizarro você virar pra uma agência de publicidade, que deveria ser a pessoa que tá mais interessada no bem de uma ação, e você falar, isso aqui que a gente vai fazer não vai dar certo, tá? Isso aqui não tem a ver com o meu público, isso aqui não tem a ver com o meu conteúdo, mas eu tenho uma ideia aqui que poderia ser melhor, que a gente poderia clicar mais, porque, eu quero fechar mais de uma vez, eu quero dar resultado, eu quero fazer com que funcione, eu quero fazer com que dê certo. E aí você falar exatamente, eu sei que assim funciona, eu sei que esse formato funciona, eu sei que esse conteúdo funciona, e a marca virar e falar, não, é que o cliente gosta assim, ponto. Pra vocês terem uma ideia, o Pistolada, que era o meu quadro antigo, era difícil a gente vender publicidade pra ele, porque muita marca não queria estar no nome Pistolada. Mesmo a gente tendo número, mesmo a gente tendo alcance, mesmo a gente tendo recorrência, mesmo sendo um público que era muito constante, a galera não queria estar associada, assim. E você olha e fala, né? Tem tanta coisa podre, assim, que quando a gente vê aquela questão da planilha que teve de influenciador, você vê que é um mercado que ele tá muito perdido, assim. Apesar de ter melhorado muito, é muito difícil você ver agências que são sérias, agências que fazem um trabalho legal, que entendem qual é o conteúdo do influenciador. Cara, eu cansei de, fazer briefing, fazer reunião de planejamento com marca, e aí chegar no dia de entregar, olhar, e os caras nem sabendo o que era o meu conteúdo, assim. Você fala, mano, que loucura, sabe? Tipo, a galera não sabe do que eu falo, ou nunca assistiu a um vídeo meu. E mesmo assim, estão botando dinheiro. E você fala, mano, como é que você coloca dinheiro sem nunca ter assistido a um vídeo, sem parado 1 minuto, sabe? É a mesma agência de publicidade, assim, é muito louco. Se soubesse, assim, a incompetência de algumas pessoas que estão em cargos, assim, que fecham campanhas altíssimas, vocês vão ficar maluco, né? Ao mesmo tempo, tem muita gente competente também, tem muita gente que tá totalmente burnoutada, tá de saco cheio, tá tocando as coisas a toque de caixa. É papo de maluco, mano, papo de maluco, assim. Tanto que hoje eu prefiro trabalhar muito mais diretamente com marcas do que com agência. Apesar de agência dar mais dinheiro, tá? Dá pra pagar bem melhor. Porque eu sei que com marca é um trabalho muito mais...
Trabalho com agência, bem assim mesmo. Eles abrem a mão de estratégia para não perder o cliente. Total. Porque assim, com marca, a marca tá preocupada em vender. A marca tá preocupada em dar dinheiro. Então a marca vai olhar pra você e falar assim, mano, faz pra mim o que vai vender. Aí você faz o que vende. Agora, quando você tá com uma agência, a agência quer manter o cliente, tem o ego, aí tem o cara que quer demonstrar trabalho, aí tem um cara que tá querendo, fazer, tipo, uma moral, aí o cara que quer, tipo, fingir que ele tá trabalhando, porque aí às vezes, tipo assim, não tem problema nenhum no vídeo que você fez. Mas o cara quer demonstrar que ele tá trabalhando. Aí ele vai... Mano, cara, é muito bizarro. Vocês não fazem ideia. Mas assim... E acho que isso sobrecarrega pra todo mundo, né? Porque quando pra gente que tá fazendo conteúdo aqui do nosso lado é ruim de fazer a publicidade, eu tenho 100% de certeza que chega terrível pra vocês. Tenho 100% de certeza que chega pior pra vocês. Quando eu faço uma publi e eu olho e falo assim... Mano, isso aqui tá uma merda. Tenho certeza que quando chega pra vocês, é um saco. Vocês vão falar, nossa, que chato isso. Sabe? Deus me livre. E, pô, já teve público que eu fiz na má vontade, fazendo exatamente o que a agência queria, recebi parabéns, fechamos de novo. Eu falei, caralho, mano. Isso ficou uma merda o que eu fiz. Mas porque eu fiz exatamente o que o cliente queria. Não deu nada de visualização. Os caras, pô, era isso que a gente queria. Eu falei, foda-se, então. Foda-se. Uma vendeu? Não importa. O que importa era entregar. Falei, então você fala, pô, é muito doido, gente. Vocês não fazem ideia, assim, dá pra fazer um podcast, assim, só de coisa bizarra que rola por trás de campanha, velho. Vocês não fazem ideia. Esse que você acabou de assistir é um corte das lives que acontecem todas as terças e quintas, às 10 da manhã, e todos os domingos, às 9 horas da noite. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Valeu!